pessoal, então hoje nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, Educação, Governo e ENAD. E aí eu vou especificar mais algumas coisinhas importantes para a gente entender a questão. É preciso entender, como eu já falei em vários outros vídeos, que o processo revolucionário, o processo que vai criar uma tal de uma nova ordem mundial, ela começa, essa revolução ou essa nova ordem mundial, ela começa exatamente pela educação. Como eu falei em vídeo anterior, você tem a globalização da economia, a globalização da tecnologia. O mais importante aí é a globalização da educação, que começa muito antes do que qualquer outra forma de globalização. O pessoal começa a pensar isso lá principalmente segunda metade do século XIX, mas sem negligenciar o fato de que estas ideias já são encontradas na literatura desde o século XVII. Então isso é muito importante, tá bom? Digo isso então para a gente entender melhor, pelo menos algumas facetas desse projeto. O que é de mais importante aí é o fato de que nesse processo da globalização educacional, e por que essa globalização da educação e ensino? Todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo aprendendo tudo da mesma forma. Tal como diz o lema das agendas 2021 e agora 2030. Ninguém ficará para trás. O que é que significa isso? Ninguém ficará para trás. É bonito isso, né? É até um lema assim de combate, né? De guerra, de caserna, né? Ninguém ficará para trás, ou seja, nenhum soldado será abandonado no campo de batalha. E isso adaptado a essas novas agendas. Por que isso? Ninguém ficará para trás exatamente porque todos têm que se enquadrar nesse padrão. Por isso esse lema tão honroso, mas aplicado de uma forma já não tão honrosa assim. Você não pode pensar diferente. Por isso que se você divulga alguma coisa indevida, se você faz alguma denúncia, você é acusado de fake news, exatamente porque você não pode fugir do padrão. Tem que pensar igual. Cancelamentos, perseguições, censuras, tudo isso faz parte do processo de padronização das consciências. O que nós temos aí de essencial, primeiramente, é uma construção e aplicação, isso agora está muito claro, de uma pedagogia colonialista. Como é que eu vou conquistar os povos? Eu falando aí no sentido, como é que esses países centrais vão dominar os povos? Exatamente fazendo com que essas populações passem a aceitar as novas formas de exploração, domínio e controle. É simples assim. Ao invés de se botar um exército para invadir um outro país, não tem problema nenhum. Muito fácil, muito barato, eficiente. Eu vou encharcar o seu país de ONGs, todas financiadas por dinheiro estrangeiro. Aquelas que são financiadas também pelos governos desses países, também porque esses governos passam a corresponder aos ditames desses chamados, né, países centrais, digamos assim, para a gente entender. Então a coisa vai fechando. Por que eu vou bombardear a Amazônia se o que eu preciso da Amazônia está principalmente na superfície, a biodiversidade, e também em determinados locais, riquezas minerais estão no subsolo? Se eu for bombardear a Amazônia, eu vou perder o que eu quero. Então é muito simples, eu encho a Amazônia de ONG e aí tomo-lhe proteger índio pra lá, mico-leão-dourado, digo até que tem girafa na Amazônia, que as queimadas estão matando as girafas e os hipopótamos da Amazônia, invento qualquer coisa. Por quê? Porque essa população ignorantizada e doutrinada, devidamente orientada, eles vão aceitar isso com muita facilidade e vão reproduzir isso. É preciso controle populacional dessas populações, porque eles verificaram, quanto mais uma população cresce, é normal, quanto mais uma população cresce, mais os seus respectivos governos, eles são obrigados a atender às demandas próprias do crescimento populacional. Então eu vou fazer toda uma política de aborto e outras, né, para que essa população não cresça e, assim, diminua a pressão sobre esses governos de suprir essas demandas para atender às necessidades, pelo menos básicas, dessa população. Com isso, aquilo que se transformaria em riqueza para este ou aquele país,
irá para o país dominador, ou os países dominadores. E é importante lembrar o seguinte, a revolução ela é um conjunto de estratégias que funcionam ao mesmo tempo. Então é preciso você perceber isso. Não é uma coisa só aqui, outra coisa ali. É mostrado assim propositalmente para você não perceber a Matrix, mas o conjunto forma uma Matrix. Aí você defende, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da descriminalização do uso de drogas. Você está na revolução. Mordeu a maçã. Foi expulso do paraíso. Você não tem essa coisinha que, isso aqui tudo bem, isso aqui que não. Esse falso moralismo já foi. Se você não defende uma pauta da revolução, mas defende outra, você está na revolução. E a revolução é exatamente o quê? Uma rebelião. É a continuidade da rebelião contra Deus. Então, se você diz que você tem fé em Deus, se você diz que você é cristão, que você é isso, que você é aquilo, e defende uma pauta da revolução, mas não defende outra, e acha que por não defender aquela você é uma grande pessoa, tá cheio de moralidade, você está enganado. Você está caindo nas armadilhas da serpente. Tá certo? Então, os exames como o ENAD e o Enem são exames para fortalecer e verificar exatamente o nível de doutrinação ideológica. Então é muito simples, né? É muito simples, né? Para você entender a lógica da coisa é simples. Você começa desde lá de cedo, desde a mais tenridade, é por isso que a infância é tão visada pela Revolução. Você começa desde lá da mais tenridade, colocando coisas na cabeça daquela garotada. Você passa por alguns mecanismos fiscalizadores. Quais são esses mecanismos fiscalizadores? As avaliações. Se você não responder à prova desse jeito, se você não fizer uma redação fazendo uma defesa de tal tema, você vai tirar uma nota baixa, você pode ser reprovado. E uma coisa muito sutil, a própria elaboração das questões colocam o jovem numa situação de que, para ele ter a pontuação da questão, ele tem que marcar a alternativa correta. A alternativa correta é essa que diz respeito exatamente a uma apologia aos interesses da revolução. Qual é o resultado disso? Pouco a pouco isso vai entrando na cabeça do jovem, né, da criança, do adolescente, e vai formatando, vai se gerando uma composição neuronal e que literalmente a pessoa fica, quando a gente fala assim, lavagem cerebral. Isso tem uma explicação de fato científica, neurológica. Você vai formando ali, você vai criando composições neuronais que vão fazendo a pessoa enxergar a coisa daquele jeito. Então, daí porque quando chega no ENAD, no Enem, ou melhor, no Enem e posteriormente no ENAD, vai ser só o quê? Fortalecer isso e, ao mesmo tempo, avaliar o nível de doutrinação, de pacificação, de submissão dessas novas gerações a aquilo que a revolução quer. Aquilo que a pedagogia colonialista, porque essa coisa de pedagogia do oprimido, eu preferiria chamar de pedagogia colonialista. Dentre outras propostas pedagógicas, né, todas elas, na minha opinião, fazem parte desse conjunto. Né? Uma pedagogia colonialista. Fazer as pessoas aceitarem a continuidade da exploração. É interessante porque essas mesmas pessoas vão dizer que o Brasil foi invadido, que o índio é que é o dono da terra e tal, e são elas mesmas que estão fazendo o trabalho sujo da continuidade histórica do processo de exploração dos chamados países terceiro mundo, agora países em desenvolvimento, as antigas colônias do período colonial. São essas mesmas pessoas que mais colaboram para esse trabalho sujo. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho do H.G. Wells, que é quando eu digo que as coisas estão escritas e publicadas. Aqueles defensores de teorias conspiratórias, né, que não passa de uma ficção. Então diz aqui o H.G. Wells, um dos grandes mentores intelectuais desse projeto de revolução globalista, e principalmente no campo da educação. Diz ele lá no início do século XX, abre aspas, o mundo não pode ser tocado somente por uma minoria de mentes liberais e reeducadas, com todo o resto da massa contra si.
Nossas necessidades demandam a inteligência e os serviços de cada um que possa ser treinado para dá-los. O novo mundo demanda novas escolas, portanto, que possam dar a todos um treinamento mental sadio e minucioso e equipar todos os alunos com ideias claras sobre a história, sobre a vida, sobre as relações políticas e econômicas, em vez do conteúdo podre que prevalece no tempo presente. Os professores e escolas do velho mundo têm de ser reformados ou substituídos. Um movimento vigoroso de reforma educacional surge como uma expressão natural. Uma revolução na educação é a parte mais imperativa e fundamental da adaptação da vida às suas novas condições. Então você percebe aí que a coisa andou de lá para cá de uma maneira relativamente rápida, porque aí você começa, né? Você tem mudanças na música, você tem mudança na arte, você tem mudança na literatura. Há um conjunto de mudanças que vão concorrer para que determinados resultados pudessem ou continuem sendo alcançados. Por último, eu só quero fazer uma observação sobre a questão que envolveu o Caetano Veloso, né? Porque o Caetano Veloso, ele não soube, ficou meio embaraçado para responder a questão do Enem que tinha a própria música dele, né? No enunciado. Muito bem. O Enem e o ENAD, eles são preparados com técnicas. As questões são preparadas também com técnicas completamente diferentes digamos assim, das avaliações comuns, até mesmo para concurso público. Então, também essas questões exigem o conhecimento de determinadas técnicas para serem respondidas. Pegando esse evento aí com o Caetano Veloso, na verdade não instruíram ele de que no Enem e no ENAD existe a possibilidade de você ter marque a questão certa ou marque a questão correta. Quando você marca a questão certa, é mais no modelo tradicional de questões, de concursos, de provas, concursos, enfim. Quando você tem ali marque a questão correta, é porque, e não somente certa, é porque comumente todas as alternativas estão corretas. Ele fala no vídeo, né? Ele fala, não, pelo que eu estou vendo aqui está tudo certo. Exatamente, todas as questões estão certas, mas a correta, aquela que deve ser sinalizada no gabarito, é a que está mais próxima do texto do enunciado. É a mais completa, é a mais robusta, é aquela que tem o maior nível de correspondência com o texto do enunciado. Isso não foi dito a ele. Então ele foi bem. Apesar de desconhecer a técnica, ele foi bem, porque ele foi chegando às duas que ficavam mais próximas do conteúdo do enunciado. Como ele não sabia dessa técnica, da necessidade dessa técnica para responder essas questões de Enem e ENAD, então ele ficou daquelas duas que ele julgou as mais corretas, né? As mais certas. Se ele tivesse conhecimento da técnica, dentro daquelas duas, ele teria que escolher a mais correta, para poder a que estivesse mais próximo do enunciado, para poder marcar no gabarito aquela ali. E isso é uma técnica. Por que elaborar questões com técnicas diferenciadas? Isso é uma técnica. Porque na medida em que você lê a questão, tem que ir para enunciado. Lê a alternativa, tem que ir para enunciado. Lê a alternativa, tem que ir para enunciado. Todas estão certas, mas qual é a mais correta? Você está fazendo o quê? Você está botando no seu cérebro aquela informação. Você está botando no seu cérebro aquela informação. Imagine você fazer isso em dezenas de questões no concurso. Depois de já ter passado por um processo de doutrinação que desde os livros, as avaliações, é exatamente para você se convencer de que você tem que entregar seu país às ONGs estrangeiras, você tem que entregar as riquezas do seu país, você tem que conservar seu país para que os outros possam continuar explorando. Você que critica tanto as invasões feitas pelas caravelas, você é um imbecil útil. Você está agora entregando o seu país, as riquezas do seu país para as potências estrangeiras, sem caravela, sem fuzil, sem metralhadora, na boa e achando que está fazendo uma grande coisa. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos.
Projeto Educação, Ensino e Cultura.